senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre conexões transnordestinas para discutir essa obra que é fundamental do ponto de vista de infraestrutura para o Nordeste. Uma ferrovia que se propõe a trazer desenvolvimento, conectando aí Piauí, Pernambuco, Ceará, mas que tem avançado só numa direção, no Ceará. Entre Piauí e Ceará. Pernambuco parado há mais de 10 anos, como nós já temos falado aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão da integração ferroviária, que é tão importante. E antes de começar a nossa entrevista, eu quero lembrar vocês que nós estamos gravando esse podcast aqui no estúdio do Hub Plural, da Rua do Brum, 248, no Recife Antigo, onde você também pode gravar o seu. Basta acessar esse QR Code, está aqui do lado, para fazer a sua inscrição. E quem vai conversar conosco aqui hoje é o Adriano Luceno, presidente do CREA, que tem acompanhado esse tema de perto e tem sugerido, inclusive, tem levantado essa bandeira da integração ferroviária. Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Patrícia, a Ângela. Parabéns pelo debate que está trazendo a sociedade pernambucana e de forma muito especial, muito particular, da Transnordestina. E eu esqueci de apresentar a Ângela Belfort, que está aqui também acompanhando essa entrevista com o Adriano para falar sobre a ferrovia transnordestina. Ângela Belfort, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Vamos lá discutir mais uma vez a Transnordestina. A Transnordestina não é só aço, ferro que está no chão, é o desenvolvimento de Pernambuco, o desenvolvimento do Nordeste e o desenvolvimento do Brasil. Não há porquê a gente não concluir a ferrovia no trecho de Pernambuco, mas não é só o trecho de Pernambuco. O que a gente sempre discutiu no CREA é essa integração regional. A gente pode até dividir por fases, por etapas, mas a gente precisa integrar. Quando você falou no Nordeste, você falou no Piauí, no Ceará e em Pernambuco. Mas nós temos o Rio Grande do Norte, nós temos a Paraíba, nós temos Alagoas. E aí a gente começou a discutir que nós precisávamos integrar os 9 estados. Então, lá no Ceará, a integração com o Maranhão. Mas e aqui? Como é que nós vamos ficar com o Porto de Natal, o Porto da Paraíba, o Porto de Alagoas? Nós precisamos ter essa integração. E essa integração ela precisa ser por ferrovia. Perfeito. Adriano, que riscos você vê nessa fragmentação? Nós vamos ter um Brasil faltando uma parte regional e importante. Da forma que está, nós vamos excluir do mapa do Brasil, na questão da ferrovia, estados importantes e estados que precisam, que tem muito para entregar. Como nós temos em Sergipe, como nós temos em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Nós não podemos ficar isolados. Essa luta é uma luta de todos os pernambucanos, mas de todos os nordestinos e de todos aqueles brasileiros que têm consciência no país que nós queremos construir. Nós precisamos fazer interligação entre as ferrovias. Então a Transnordestina não pode parar lá no Piauí onde está parando agora. Ela precisa continuar e ter uma integração com a ferrovia Norte e Sul. Nós precisamos ter a integração da ferrovia de integração Oeste e Leste na Bahia com a Norte e Sul. Nós precisamos ter esse eixo ferroviário ligando o Rio Grande do Norte até Alagoas, passando por esse trecho em Pernambuco da Transnordestina. Mas o que a gente está vendo, o que a gente está vendo é o seguinte: a gente está vendo a ferrovia avançar do Piauí em direção ao Ceará, parou ali no metade do caminho em Pernambuco. Estamos vendo a Bahia avançar com a sua ferrovia, que vai se conectar com o Sudeste, e nós vamos ter aqui na região um vazio ferroviário. Porque aquilo que está lá em cima, né, do Piauí para o Ceará, não tem menor conexão com a Bahia. Ou seja, a Bahia, que é parte do Nordeste, ela tende a ter um desenvolvimento muito maior, né, muito mais acelerado, até porque existe o projeto aí da Ferrovia Transoceânica, que vai sair de Ilhéus para o Porto de Chancay, no Peru, né, que é outro ramal aí que deve vir com investimentos muito fortes, né? E o resto do Nordeste, que já vive, digamos assim, desfavorecido de infraestrutura, vai continuar a afundar, né? Qual seria a solução para se reverter essa situação? Isso é uma decisão de Estado, isso é uma decisão política. E a política ela é feita
do cidadão. Então, nós, enquanto cidadãos, nós precisamos sair da inércia e fazer a provocação. E essa provocação não é só no estado de Pernambuco, são todos esses estados. A gente precisa fazer de forma organizada, integrando todos, para que a gente não fique excluído. Porque da forma que está, você coloca com muita perfeição, nós vamos ficar excluídos. E para que a gente possa retomar isso no futuro, talvez não tenha futuro. Talvez não tenha futuro. O futuro seja exatamente nesse momento. O governo do Estado, a organização civil, a sociedade, a imprensa, nós precisamos fazer esse papel. Talvez o papel que a gente viveu lá atrás, em 1995, a refinaria é nossa. Então agora é o momento da gente dizer, olha, nós precisamos de ferrovia, a ferrovia tem que ser nossa. E nossa enquanto brasileiro, não é para chegar no porto de Suape e não chegar nos outros portos. Nós precisamos que chegue em todos os portos para que gere desenvolvimento. Não há um crescimento regional se nós não tivermos um crescimento das cidades. Então, Caruaru precisa crescer, mas é importante que Santa Cruz do Caparibe cresça, que Bezerros cresça, que São Caetano cresça, senão nós vamos ter cidades deformadas sem planejamento. Veja o investimento que a gente tem de receita, veja as receitas que a gente tem em Ipujuca, mas veja os investimentos. Então, a gente precisa ter planejamento, ter receita, mas saber como é que a gente vai gastar esses recursos. Então, as ferrovias elas passarão a ter um papel fundamental na mudança econômica do Estado e do país. Redução de custo ferroviário. Então, o alimento que chega na mesa do cidadão vai ter um preço menor, porque esse preço será reduzido exatamente no transporte. O meio ambiente sofrerá um impacto muito menor na questão da poluição. Nós vamos ter preços mais baratos, não só do alimento que chega, mas, por exemplo, nós temos indústria em Belo Jardim que leva seu produto para o mundo. Então, vai ter um impacto na venda desse produto. Nós vamos vender mais. Se nós vamos vender mais, nós vamos gerar mais empregos. E nós vamos gerar mais emprego em Belo Jardim, nós vamos gerar mais empregos em Pesqueira, em Custódia. Nós temos fábrica de doce em Custódia que leva para o país. Então, nós vamos ter emprego naquela região. Nós temos ovos que saem de São Bento do Una, que vai para o país. Então, o que é que a gente pode oferecer? E hoje sai como? No modelo rodoviário, que gera mais acidentes. Então, a gente tem um custo de gente que tem acidente e vai para o hospital, aí gera um impacto na questão da previdência. Então, tudo isso a gente vai ganhar. São políticas de Estado que não perde ninguém, ganha todo mundo. Por que não fazer? Essa tem que ser a grande pergunta. Por que não se faz? A gente precisa fazer. Eu queria saber o seguinte, até que ponto o CREA pode se mobilizar e mobilizar os CREAs dos outros estados em favor de uma mobilização desse tipo? Porque quando Renan Filho esteve aqui em setembro último, ele disse, primeiro constrói Salgueiro Suape, depois vão ser construídos ramais que vêm da Paraíba para Suape, de Alagoas para Suape e do Rio Grande do Norte para Paraíba. Mas isso, se não houver uma cobrança da sociedade, vai levar décadas. Como é que a gente pode articular alguma cobrança nesse sentido? Veja, nós temos um fórum do Nordeste dos presidentes dos CREAs. Eu já levei essa discussão, e não só da ferrovia, mas a questão da água, da transnordestina, da transposição, por exemplo, eu já levei também. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, de fazer essa defesa, e não é, como eu tinha colocado, não é uma defesa do Estado, é uma defesa regional. Então, a gente tem esse debate, sim, com os presidentes, para que eles possam se mobilizar. Nós já fizemos reuniões, inclusive aqui, lá no Sinduscom, com os sindicatos da indústria da construção civil de todos esses estados, de presidente dos CREAs de todos esses estados, do sindicato do setor consultivo, que trabalha na parte de projetos, o Sinaenco, também de todos esses estados, da FIEP, cada um da sua federação da indústria do seu estado também, e dos professores, das universidades. Então, nós já fizemos vários movimentos nesse sentido, e dizendo que nós precisamos estar unidos na defesa regional, porque ganha todo mundo. Como é que é essa relação com a infra, né? Porque uma das coisas que a gente percebeu durante o Seminário de Conexões Transnordestinas é que
os projetos ele vinha sendo desenhado sem um contato com a realidade das cidades, sem entender a situação ali das demandas, a situação econômica, o que havia As cargas. de cargas, né? Então, assim, isso ficou muito evidente durante os seminários, que estava faltando esse olhar mais local, essa presença, essa compreensão, né? Porque, como alguém falou lá no seminário, eu não sei se foi o professor Maurício Pina, mas ficar de Brasília, desenhando um projeto numa região que você nem conhece, você acaba fazendo alguma coisa que não vai ser muito assertiva, né? Então, assim, como essa relação do CREA com a INCRA, com a InfraSA, é possível ter uma aproximação? É possível discutir essa obra? O que eu acho é que tem um erro no início, na concepção. A concepção era para que a gente pudesse ter começado o projeto e a execução a partir de Suape. Imagine que o trecho que você tem do Piauí até Custódia, praticamente pronto. Então, essa extensão, se você tivesse de Suape em direção ao interior do estado, talvez você estivesse chegando ali perto de Pesqueira, perto de Arco Verde, com ele pronto. Então, a gente já estava atendendo, levando, por exemplo, combustível, levando uma série de produtos para o interior e trazendo. Isso já estava tendo uma justificativa porque a ferrovia estaria ali no chão, porque estava gerando já emprego, renda, desenvolvimento. Ela está lá feita, mas não está gerando absolutamente nada, a não ser custo. A não ser custo. Então, Deteriorizando ao longo do completamente, né? E a tempo, né? retomada da obra, desculpe lhe interromper, é justamente de Custódia para Arco Verde. Porque não? Também não vai chegar a lugar, nada a lugar nenhum. Que é insistir nessa concepção de vir do sertão para o litoral, quando deveria ser o contrário. Porque no porto você tem produto, você levava para o interior, e do interior você tem alguns produtos que já retornaria para o porto. Então a gente já ganharia. Mas, enfim, isso é um passado, foi um erro. Não, mas o que a gente vê é que o erro continua. Continua, É isso que eu tô Continua, dizendo. está insistindo A no gente- erro, porque a como ela gente falou, deveria né? ter invertido. Custódia e Arco Verde agora. Custódia e Arco Verde. Ou, no máximo, você poderia fazer trechos diferentes de forma paralela. Você viria do sertão para a capital, mas você também iria da capital para o sertão e encontrava em algum ponto aí no meio, você ganharia tempo, tá certo? Poderia ter sido feito assim. Não é. Está vindo só do sertão para o litoral, que eu acho que é um erro. Isso é uma concepção que eu acho que está equivocada. Uma outra discussão que eu acredito que o professor Maurício Pina, o professor Fernando Jordão tem levantado em todos os espaços que tem ocupado, é a questão do modelo, daquilo que está sendo executado. Então, para o trecho do Ceará, você tem dois tipos de bitolas, tá certo? De extensão lá de largura entre os trilhos. Para cá, não, eles estão dando uma única opção e uma opção mais cara para o transporte, que é só cargas mais pesadas. Então, quem tem uma carga mais leve vai preferir que chegou em Salgueiro, preferir levar para Pecém, porque ele tem as duas opções do que trazer para o Porto de Suape. E um porto sem a ferrovia, ele fica inviabilizado quando você tem outros portos que vai ter ferrovia e vai ter um custo menor. Então, o custo operacional do porto é muito significativo na hora de você fazer a contratação, se você vai mandar para um porto A ou para um porto B. Então, isso a gente precisa ficar atento também e entrar nesse debate. E o CREA está entrando nesse debate. O CREA não está medindo nenhum esforço. Está buscando todas as forças políticas para que a gente possa construir uma ferrovia que seja a ferrovia melhor para o Estado. A gente também não quer uma ferrovia que seja colocada e que não tenha utilidade. Fizemos a ferrovia, mas não tem utilidade. Então, se é nesse caminho, a gente também não quer. A gente quer que o Estado tenha a preocupação de fazer um planejamento. E aí eu queria fazer um debate na questão da importância das empresas de planejamento. Nós não temos empresa de planejamento que pense o Estado, que pense as cidades ao longo do tempo. A gente não vê esse planejamento, você está certíssimo. Mas veja, nós já tivemos. Mas nós já tivemos. Veja, a Codep Fidem fazia isso com brilhantismo. Então, pensava o Estado 10, 15 anos. Por exemplo, a gente tinha a Unibase, que trabalha com cartografia, que foi feita ali na década de 70, final da década de 70, que até agora, no mundo digital, ela tinha muita utilidade, ou seja, cruzaram-se algumas décadas
A Unibase sendo uma referência do ponto de vista da cartografia para tomar decisões. Então, nós precisamos investir em profissionais da engenharia para que eles sejam bem remunerados, para que a gente possa ter pessoas que pensem como economista, como assistentes sociais nas empresas, para que a gente possa pensar e saber como a gente vai construir o futuro, porque o futuro a gente não constrói amanhã pela manhã. O futuro a gente tem que construir a partir de ontem. Como é que a gente quer viver 3, 4 dias, ou 2 ou 3 décadas lá na frente? Então, é necessário a gente fazer esses investimentos em pessoas que tenham conhecimento para colocar esse conhecimento a serviço da sociedade. Adriano, tem um outro ponto aí que a gente tem percebido, que é a ausência de um modelo de negócio para essa ferrovia. Já está se desenhando uma ferrovia sem se aprofundar como é que ela vai operar, o que é que ela vai operar, quais são as cargas efetivas, qual é o volume, né? Então, assim, por exemplo, a gente está vendo o ramal que avança para o Ceará já negociando cargas do Araripe, né? Então, a Gipsita, o gesso já estão sendo negociados, porque aqueles empresários também não podem esperar, né? 10 anos. Então, eles estão há 30 anos esperando uma ferrovia. No momento em que sai, eles não vão dizer, não, vou segurar aqui minha carga, porque eu só quero mandar para Porto de Suape. Não tem como fazer isso, né? Então, essas cargas que inicialmente eram previstas para o Porto de Suape, vão começar a escoar pelo Porto do Pecém. Então, essa carga aí já é uma carga que a gente pode nem mais contar com ela, né? Porque vão haver contratos, né? E isso vai começar a funcionar. Prazo. Pois é. Então, assim, esse é um dos pontos também que chama muito atenção nesse projeto que está se desenhando, né? Está se desenhando uma ferrovia, né? Vai ser uma licitação, e a Infra disse que quando foi perguntado, você perguntou, né? Foi. Qual é o modelo de negócios que está sendo desenhado? Esse que é o modelo de negócio é uma concessão no futuro, tipo a Ferrovia Norte e Sul. Mas como é que você constrói usando um tipo de bitola que não é adequada a cargas leves, e quem é que vai se interessar? E no futuro tem uma concessão de uma ferrovia dessa? E quais Essa são aí as é o que eu cargas? estou lhe perguntando. E quais são as cargas? pois Se você não fizer o planejamento e saber o que é que vai ocupar, o que é que você vai produzir, porque, veja, nós temos Gipsita, é uma carga relativamente leve. Nós temos os ovos, é uma carga, a avicultura ali, leve. Nós temos o polo leiteiro, leite, leve. Combustíveis Nós temos também. combustíveis. Nós temos ali em Belo Jardim, aquela região ali que tem as baterias. Então, o que é que nós vamos trazer? O minério, teoricamente, quem produz o minério, parece que é dono lá do porto, que é dono da ferrovia, ele vai trazer para Suape. E o minério não vai vir para Teoricamente, Suape, então, porque a gente já tem conhecimento ele vai de levar que pra há Pecém, né? conversas com o dono da mina e o pessoal da CSN para levar para Pecém. E eles têm terminal de minério já. Já tem terminal de minérios. Então, assim, é uma coisa muito... É complicado em entender como uma ferrovia dessa pode realmente acontecer diante de tantas incertezas, né? Como você falou, não tem planejamento. Esse acho que é um ponto, assim, isso não é só Pernambuco, né? A gente vê o Brasil hoje sem planejamento. Não é de hoje, não. De vários anos para cá. A gente não sabe para onde... Não faltam setores, né, Patrícia? Agora, veja, essa interligação das ferrovias, a gente vai ter um produto que é produzido lá no Mato Grosso e vai chegar no Porto de Suape. Como a gente tem um modelo da energia, a energia que é produzida lá no sertão pernambucano ou lá no Rio Grande do Norte, às vezes ela é utilizada lá no Rio Grande do Sul, porque esse sistema elétrico ele é todo integrado, tá ligado. Então, se nós fizermos isso com as ferrovias, a gente vai ter um produto que vai sair de Suape e vai chegar lá no Peru, vai chegar lá na China. Por quê? Porque a gente pode ter essa interligação. Então, essa interligação, a gente pode pegar um fertilizante lá de Aracaju e jogar ele lá no Maranhão, interligados. Então, eu entendo a importância da ferrovia. E concordo. Mas, por exemplo, essa ferrovia está abandonada desde 2016, a ferrovia Salgueiro-Suape. Até hoje, o governo federal não decidiu como é que vai ser o direito de passagem da carga, que a gente sabe que tem muita carga que pode vir do oeste baiano, do sul do Maranhão, e ter interesse de vir para Suape. Mas não foi definido o direito de passagem dessa ferrovia que começa lá no Piauí, para quem quiser pegar
o trecho Salgueiro-Suape. E é de Como é que vai fundamental a ser definido importância, isso? e é de fundamental a importância deixar isso definido, as regras bem claras, porque se você tem um proprietário e ele tem interesse no produto, ele pode estar ocupando ali a ferrovia, fazendo manutenção, e você não pode estar com sua carga ali esperando a passagem. Você tem dentro da sua programação, até porque você tem multas caras para entregar naquele dia, naquele horário. Então isso é de fundamental importância, fazer e fazer bem feito e o mais rápido possível. São muitos pontos em aberto, né, nesse processo. Mas, Adriana, então, olha, queremos agradecer a sua presença aqui, tá? Sua colaboração no tema, você tem acompanhado de perto. Vamos também acompanhar aí o que o CREA tem discutido em torno desse assunto, né? E gostaria que você fizesse uma consideração final aí antes do encerramento do nosso programa. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado, Ângela. Dizer que o CREA, além de estar debatendo a Transnordestina, nós estamos debatendo também a duplicação da BR-232, agora a concessão da Compesa, o direito da água, do saneamento aos pernambucanos, a duplicação da BR-423 de São Caetano até Garanhuns, como é tão importante, a duplicação da BR-104, a implantação da Escola de Sargento, que é tão importante aqui na região metropolitana, o arco metropolitano. Então, são muitas obras que Pernambuco precisa fazer e fazer de forma imediata, a questão da energia limpa. Então, são temas que a gente diariamente está debatendo lá no CREA e colocar o CREA à disposição e parabenizar mais uma vez a vocês e muito obrigado por estar aqui nesse espaço debatendo um tema tão importante para Pernambuco. Obrigada a você, obrigada a Ângela também, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou, deixa o seu like, compartilha e fica atento aos próximos episódios. Até a próxima.